Olá, sejam todos e todas muito bem-vindas a esse episódio do podcast A Jogada é Delas. Eu sou Helenice Santos, estou aqui sou uma das hosts desse videocast, juntamente com uma amiga incrível, parceira de Silene Cruz. Tudo bom, amiga? Tudo bem, amiga? Mais uma vez. Graças a Deus, hein? E aí, como é que você tá? Muito bem. Melhor ainda, já começamos o dia bem hoje. Ai, que bom, gosto assim. Bom, esse videocast, A Jogada Delas, aqui a gente fala sobre carreira, negócios, família, a gente também fala sobre os desafios do dia a dia de ser uma mulher negra e também a gente fala sobre trajetórias incríveis de pessoas que estão aí construindo suas histórias e deixando aquele legado incrível para outras que virão depois. E nesse videocast, ele tem um patrocínio super especial, que é o da elesantos.estilo, eu.loungewear. Você pode entrar lá nas nossas redes sociais e conhecer os nossos trabalhos. Siga a gente no Instagram, no TikTok, no Facebook e também no Spotify. Estamos como A Jogada Delas. E se inscreva no nosso canal aqui no YouTube como A Jogada Delas. E é isso, amiga. Como é que você tá de maquiagem? Hoje minha maquiagem tá básica, mas se eu prestasse mais atenção, eu ia tentar caprichar mais. Porque hoje a gente não pode decepcionar, né, amiga? Hoje a gente não pode. A convidada de hoje é especial, não é? É. Eita, é uma mulherão, não é? Transforma nosso visual, né? E se eu te falar que eu aprendi a colocar cílios com ela, viu? Sério? Sério. Eu ainda não sei. Me ensina. Sério. Ela é maravilhosa. Mas vamos falar quem é a nossa convidada de hoje? Sim. Então apresente, faça as honras, amiga. Nós estamos aqui com a Cristiane Oliveira. Ela é empreendedora, encontrou na beleza uma ferramenta de transformação e que hoje atua como empresária à frente do Estúdio Viva. Ela também é uma mulher periférica de São Paulo, construiu uma trajetória unindo o universo da beleza ao desenvolvimento humano. Ela é maquiadora, penteadista, neuropsicopedagoga e mediadora de rodas de conversa, atuando na valorização da autoestima, da identidade e do protagonismo feminino. Seja bem-vinda. Aê! Que linda! Seja muito bem-vinda! Que delícia a gente ouvir alguém falando da gente. Não é? Viu quanta coisa? Pois é, tava ouvindo vocês aqui, prazer enorme estar aqui com vocês, estar aqui conversando, batendo esse papo, trocando com vocês sobre as nossas experiências. Muito, muito obrigada. A gente está muito feliz Muito que obrigada. você aceitou o convite, que você arrumou um espaço na sua agenda e veio aqui conversar com a gente e contar a sua história para não só para a gente, mas também para outras mulheres negras que tenho certeza que no final desse episódio, alguma frase sua vai tocar o coração dessas mulheres, como você tocou as nossas. Será? Sim, eu com sou certeza. apaixonada por histórias. Isso. Amo contar histórias. Eu falo que em algum momento pode ser que eu vire uma contadora de histórias aí, porque ao longo da jornada a gente vai acompanhando, conhecendo e acompanhando tantas histórias e histórias que me atravessam também, né? Então, aí eu tenho certeza que a minha história atravessou muitas pessoas, mas as histórias das pessoas me atravessam de uma forma muito genuína. Então, acho que é sobre isso, né? É sobre isso. Essa construção de jornada ser uma eterna troca, né? Então, eu te dou, eu recebo e a gente vai se nutrindo das nossas próprias histórias. E é exatamente nesse eu dou e recebo e essa troca que eu te conheço já desde antes da pandemia, desde 2018. Sim. Olha, já está indo para quase 10 anos. Sim. E você é uma pessoa que teve um papel fundamental na minha vida, no meu resgate da autoestima, no meu reencontro enquanto mulher. Já falei isso, quem já me acompanha nas minhas redes, né? Já acompanhou, já fiz 2 lives, eu acho que 2 lives com você. E assim, eu não canso de falar o tanto que você é importante, sabe? Na minha vida, assim, no meu papel enquanto mulher e mulher preta. Conheci bem rapidinho, conheci a Cris no momento de luto, né? Eu tinha acabado de perder minha mãe, eu acho que tinha 1 mês, e eu estava totalmente perdida, eu não me reconhecia na frente do espelho, eu não sabia quem eu era, eu estava perdida realmente nesse universo. E aí a Cris apareceu para mim no momento em que eu buscava um produto para o meu cabelo, que era específico para mulheres negras, que era o gel, né, da marca Negra Rosa. Sim. E aí, através de uma troca de conversas, ela me ofereceu um curso de maquiagem. E aí eu fui, falei, eu acho que esse é o momento, nunca tinha feito, falei, eu acho que esse é o momento que eu preciso tirar para eu me reencontrar. E aí eu tive um acolhimento perfeito, me reconheci,
cheguei triste e saí de lá sorrindo novamente, porque eu passei a entender qual era o meu papel nesse mundo, sabe? Então, assim, eu sou grata por esse momento, grata por tudo. E aonde eu for, eu sempre conto essa história, porque ela mudou minha vida e eu tenho certeza que, assim como a minha, ela já deve ter mudado a vida de várias outras mulheres que já passaram pelo estúdio da Cris. E é incrível, tô muito feliz de ter você aqui, tô super emocionada. A gente se emociona. Gente, eu sou canceriana. Então, assim, ó, o olho tá brilhando já, né? Vamos nos conter. A maquiagem é a prova d'água, mas eu vou conter a minha emoção. Não é? Isso é assim, o programa não é sobre mim, mas eu precisava falar sobre isso, né, da minha gratidão. Mas eu quero que você conte, né? Eu já sei que é um pouco a Cris, mas quem é a Cris antes da maquiagem? Por que você resolveu fazer maquiagem? Como que começou essa história? Sim, olha, você falando de tudo isso, eu fiquei pensando aqui que eu acho que eu não lembro de já ter te falado sobre isso. E é inevitável eu falar da minha história no mercado da maquiagem sem contar o nosso contato, né? Porque foi a minha primeira aula de maquiagem, automaquiagem. Eu não sei se você sabe disso. Não sei, não Revelações estão sendo sei. feitas. A primeira aula de automaquiagem em grupo que eu ofertei foi a aula que eu fiz com você e mais uma outra cliente. Sim, e eu tenho contato com ela até hoje. Sério, a gente trocou Instagram e ela é perfeita, Sim, maravilhosa. sim, e aquilo foi resposta para muita coisa. Eu confesso que não era o que eu estava esperando. Eu queria fugir de vocês duas ali naquele momento. Eu vou contar por quê, tá, gente? Mas a maquiagem, assim, ela chega em um lugar para mim muito pessoal, meu contato com a beleza, assim, ele chega muito pessoal, ele chega de uma experiência de necessidade particular, de não pertencimento, de me perceber e perceber sempre a partir da falta, né? Vem muito desse lugar. E transformar a maquiagem em profissão não foi algo premeditado, assim, foi algo que a vida me levou para esse lugar. Né? A vida foi caminhando e eu sou uma eterna observadora dos sinais que a vida me dá e vou seguindo conforme eu estou sentindo que aquilo faz sentido para mim. Às vezes não faz sentido para mim, mas fazia muito sentido para você. Né? Empreendedora nata, assim. Eu acho que o empreendedorismo ele é muito forte em mim, assim, dentro da minha personalidade. Mas até então não era para mim. Então eu olhava, se você faz uma comida gostosa, eu falava, por que você não vende? Vende para mim, eu compro de você. Né? E aí eu falava para mim, compra dela também, é muito bom. Então isso era um movimento muito natural nas minhas relações, mas que era sempre beneficiando o outro. Eu demorei um pouco assim para trazer, para me enxergar nesse lugar. Né? Eu acho que toda a minha história, ela também caminha num lugar de ocupar espaços. Então, primeiro eu olho a possibilidade de você ocupar o espaço. Eu demorei um processo para entender que eu também poderia ocupar esse espaço, assim, né? Então, a carreira de maquiadora, ela vem muito depois. Ela vem num momento de rompimento além da minha carreira enquanto profissional da educação, enquanto neuropsicopedagoga, eu sou especialista em gente dentro da minha atuação como neuropsicopedagoga, e especificamente dentro da educação infantil, que é onde eu atuo até hoje não mais em sala de aula, mas eu ainda atuo na educação, mas e em escolas da comunidade, escola pública, né? Até Uhum. tentei para escola particular, mas não rolou para mim, assim, não é o meu perfil de educação, e não porque a escola particular tem, não é sobre isso, assim, mas eu tenho o meu perfil, a minha forma de existência nos lugares, ela parte bem de um lugar mais voltado para o social, mais voltado para o acesso. Então, a minha realização, ela tá neste lugar, assim, né? De olhar os iguais, criar possibilidades, dar as mãos, eu puxo, você me puxa e a gente constrói pontes juntas, assim. Então, a maquiagem, ela veio para mim muito nesse lugar de, no momento em que eu tava rompendo um pouco com essa realidade, porque estava muito saturada, fazendo muitas coisas, e aí emocionalmente eu precisei dar uma parada, sim, né? Então, a minha ideia era fazer brigadeiro, fazer qualquer coisa que tivesse longe de cuidar do outro. Né? Então, a Hum. educação, para mim, ela tá também nesse lugar de cuidar do outro e olhar para as vulnerabilidades sociais. Por isso, escola pública. Minha mãe ficava
louca comigo, porque quanto mais periférica, mais comunidade, mais afastado, era lá que eu tava, era ali que fazia sentido a minha educação, o meu trabalho. Então, isso conversava muito com quem eu era e eu fui me reconhecendo nesse lugar, né? E, e aí, só que chega uma hora que se você só quer fazer, mas você, por mais preparo técnico que eu tivesse, chega uma hora que as demandas são muito grandes, elas sempre vão existir. Sempre. E a gente não consegue resolver tudo, Exato. né? E aí foi um momento onde eu rompi e a maquiagem apareceu quando eu dei a oportunidade de olhar para a Cristiane num outro cenário. E aí entra a Cristiane do Carnaval. Como foi que nasceu essa Ai. paixão? Entra a Cristiane do Carnaval. Se você me perguntar até hoje como é que eu fui parar numa escola de samba com uma família, porque assim, ao contrário do que as pessoas podem imaginar, minha família não é uma família carnavalesca, não tem ninguém. Eu trouxe eles. Hoje, né, os meus sobrinhos desfilaram ano passado na Ala das Crianças, minha família frequenta, mas faz eles estarem hoje do que eu, porque eu não tô tendo tempo de frequentar. Mas esse contato ele veio muito do acesso ao carnaval, então amigos de amigos, quando eu vi, eu estava lá numa quadra próxima da minha casa. Eu sou da comunidade da Tom Da Tom Maior, nunca Maior. fui para outra escola, nunca é a minha escola do coração, é o meu chão. E aí eu fui para Tom Maior, assim, né? E aí me tornei passista, tive a oportunidade de me tornar rainha de bateria numa outra escola menor, e aí eram duas personas muito diferentes, né? A Cristiane, pessoa física, e a Cristiane do carnaval, assim, Cristiane que estava ali representando um personagem, né? A passista, ela é um personagem do carnaval, ela Uhum. tem ali um contexto de show, né? De espetáculo. E quando eu me vi naquele lugar, eu comecei a me entender numa oportunidade de existência que a vida real ela não me permitia. Eu não tinha tantos acessos, eu não tinha tanta coragem assim, né? Porque ali eu estava respaldada, ali eu era o show, né? E eu tinha outras mulheres que estavam ali. No meu dia mais insegura, eu tinha uma outra passista que chegava e falava: bora, vamos passar um batom aí, né? Tu que vai sair com essa boca pálida, né? Não tá de cílios por quê? Né? Eu nunca tinha usado um cílios postiço na minha vida. Eu nunca tinha usado tanta maquiagem como eu usei no carnaval, né? E vocês já viram alguma passista insegura? Não, Vocês já viram alguma passista tímida? não. E eu, até então, era extremamente tímida, né? Mas quando você tá ali no show, no palco, é um lugar de identidade e pertencimento, o chão de uma escola de samba, né? Olha, De até arrepio. ancestralidade. É algo que é inexplicável. Eu não conseguiria transmitir aqui em palavras o que é estar pisando nesse chão e estar ali fazendo parte. Esse foi, com certeza, o primeiro lugar em que eu, Cristiane, ocupei espaço. Mesmo ainda me entendendo como um personagem de carnaval, eu logo entendi que eu também era aquela Cristiane. E aí essa diferença entre a Cristiane pessoa física e a Cristiane do carnaval, ela foi diminuindo cada vez mais, né? Então eu fui entendendo que eu não precisava ser só isso ou só aquilo. Então sim, eu era neuropsicopedagoga, eu era professora de educação infantil, eu era passista, eu era filha, eu era irmã, eu era tia, eu era o que eu quisesse ser. Né? Então, o carnaval ele me trouxe esse chão, assim, esse primeiro contato com a maquiagem, ele veio muito desse lugar, que logo não era mais sobre maquiagem, era quem eu me transformava quando aquela persona existia, né? Era aquele poder, era aquela permissão para ser vista naquele lugar, né? E o foco da maquiagem era isso, você precisa ser vista. Né? A gente ouvia muito assim, você está no palco, quem está na frente do palco tem que te ver, quem tá lá atrás tem que estar enxergando a mesma beleza, ele tem que estar te enxergando, né? Como você não faz isso passando só um gloss, não Uhum. faz isso passando só uma batidinha no corretivo, né? E aí a maquiagem ela começou a fazer sentido para mim ali naquele processo. Então, quando eu rompo um pouco, né? Quando eu fico ali no momento mais vulnerável da educação e tento me entender nesse lugar, é para maquiagem que eu corro. É para esse lugar de fortaleza, aquela Cristiane potente, que não tem vergonha, que é vista, que chega nos lugares, né? Não é estranho, vocês já devem ter olhado uma mulher e falado, nossa, parece aquelas mulheres do carnaval,
né? Porque a gente tem uma postura que é diferente, né? É uma postura que de apresentação, de como Sim, você sim. chega. Às vezes só o fato de entrar na escola de samba me dava uma posição diferente, assim, né? Um lugar que eu estava ocupando diferente, mesmo que eu não fosse fazer show nem nada, né? Então, isso, enquanto construção de feminino, para mim foi muito importante. Foi muito decisivo, assim, né? Tô falando pra caramba. Não, mas tá Não, o lugar é aqui, lindo. Cris. Esse é o momento. Eu não conhecia essa Essa história. parte muito importante, assim, né? Hoje eu sigo no carnaval, mas eu sigo Uhum. com uma outra função. Hoje falo que eu sou passista aposentada, então pendurei a sandália. E hoje o meu papel na escola é outro, assim. Eu tô na parte técnica, acompanhando as musas, né? Trabalho com a maquiagem, produzindo a minha galera ali, mas não danço mais. Mas o carnaval ele tem uma importância na minha história enquanto pessoa, informação mesmo, né? Eu aprendi muito sobre ser mulher naquele lugar, assim, sobre o que sim, o que não, sobre os limites, sobre o meu corpo, né? Sobre o que eu tinha o direito de permitir ou não, sobre falar não, né? O não ali dentro da escola. A escola de samba é uma tecnologia muito potente, Nossa, né? ali é Para um. além de ancestral, né? Sim. É uma tecnologia muito potente. Então, eu me fiz nesse chão e tenho muito orgulho de dizer que eu fiz parte, eu faço parte disso, faço parte de uma comunidade que eu sou muito apaixonada, né? Que bonito, Cris. E quando foi que você resolveu se especializar em pele negra? Então, a especialização não foi uma intenção, né? Como a maquiagem ela veio desse lugar de me permitir, de me reconhecer, a especialização, ela, para mim, não fazia sentido, porque eu precisava primeiro fazer parte. Uhum. Eu precisava fazer parte daquilo, precisava entender quais eram os acessos que eu tinha, né? Então, enquanto pessoa que consumia maquiagem por conta do carnaval, eu precisava de recursos para isso, né? Precisava, e não tinha técnica, não tinha produto, não tinha. E se tinha, a gente também não sabia usar, né? Porque Eu não tinha acesso, né? Não exato, chegava. exato. E eu sou uma mulher preta de pele clara. Isso também era uma questão, né? Eu falo que a Negra Rosa ela teve uma importância muito grande assim no meu reconhecimento enquanto mulher, porque foi a primeira vez que eu identifiquei a minha base, o meu tom de base, em uma cartela, uma marca que se denominava Produtos para Mulheres, para Peles Pretas. E aí eu olhei e falei, caramba, é isso? Porque eu não aguento mais comprar base bege escuro. E fazer a mistura para chegar no tom. Mas assim, nunca era Não, você não é uma pessoa branca. Né? Eu era o bege escuro, eu era o bege médio, eu era o castanho, nunca era o castanho, eu era o caramelo, eu não era, né? E isso tinha um impacto muito negativo no meu olhar, assim, para mim, porque eu acho que isso é também uma questão de reconhecimento de pessoas pretas de pele clara, assim, né? Mais claras. Você fica ali, mas eu sou, mas eu não. Cadê? Né? Uhum. Cadê ali? E aí, quando eu vi lá, eu era ainda o segundo tom, cara, aquilo para mim teve uma importância de reconhecimento, né? Como se a marca olhasse para mim e dissesse para mim, você é Você mesmo, é existe. isso, você E você existe existe, aqui, tá ó. aqui, ó. Sabe, do tom 1 ao tom 6, você tá aqui, eu te vejo, eu te reconheço. Então, quando eu entro em contato com a marca, foi nesse lugar de ponte, quando, né, eu comecei a ser conhecida porque na minha região as pessoas não conheciam. É uma marca nova na época, então as pessoas começaram a me acessar por conta da marca. E a marca, para mim, era esse lugar de acesso. Eu quero contar para outras pessoas que têm a base. Sabe, você que é mais claro até o mais escuro, enquanto pessoa negra, nós temos. Então, deixa eu contar para as pessoas que têm. Pode colocar meu número aí. Se alguém aqui quiser, eu mostro. Né? Isso tudo com conhecimento que eu tinha de maquiagem enquanto carnaval. Né? E isso foi tomando uma proporção um pouco maior. E aí eu falei, não, peraí, calma. Comecei a perceber que tinha muitas coisas falhas ali dentro da minha percepção que não me atendiam. Né? Inclusive, eu fui fazer um curso de automaquiagem e eu não aproveitei o curso. Né? Assim, no sentido de, tá, mas eu tô entendendo isso, mas e fulano?
Eu não ia Uhum. entender desse jeito. Não, mas se fizesse assim, não, mas... Ah, não. Sempre pensando muito no outro, assim. E o outro eram as mulheres ali da minha volta, né? Então, essa questão da pele negra, ela não foi uma técnica, não, preciso aprender isso para atender esse público. A pessoa que precisava consumir isso primeiro era eu, né? Eu e as mulheres à minha volta. Eu vivo majoritariamente com mulheres pretas, assim, os meus afetos, a grande maioria das mulheres à minha volta são mulheres pretas. Então, eu olhava para mim, eu olhava para elas. Então, eu pensava, tá, tem para mim, mas tem para minha prima? Tem para minha cunhada? Tem para, né? Não tem. Então, eu preciso ir nesse movimento. E você sabe que esse movimento que você fez, você me apresentou. Sim. A primeira base. Sim. E eu tenho essa base guardada. Eu tenho vidro guardado até hoje. Sim. E nós estivemos no evento, né? Recentemente. Sim. E eu falei com a Rosângela, Sim. de você. Ah, que Eu falei de incrível. você. Eu falei que eu conhecia a marca, porque eu procurava Sim. um produto para o cabelo. E aí você me levou para um curso de automaquiagem e que você me mostrou a base que realmente combinava com o meu tom de pele, que dava Sim, certo. sim. E aí ela ficou super emocionada, a gente também ficou, né? Todo mundo se emocionou. Mas foi através desse movimento. Sim, eu acho que ela nem Ela não faz ideia. não faz ideia. Ela não assim. faz E ideia. eu super entendo porque, né, são muitas pessoas. E a gente vai trazer ela aqui. Ai, que incrível, né, amiga? que Vamos trazer incrível. ela Vai dar aqui. certo. Sim, vai dar Que certo, vai dar incrível, certo. porque a Negra Rosa ela tem uma importância muito grande, assim, né? Porque eu tinha duas questões ali com a Negra Rosa. Levar o acesso e explicar para as pessoas por que as pessoas precisavam. Era tipo assim, sabe? Lembra esse movimento que eu comecei a falar do empreendedorismo, que eu falava Sim. para as pessoas? Eu dizia, olha, a Negra Rosa é uma marca pequena. É difícil manter uma marca. Eu imagino que é difícil. Eu não tinha nenhuma noção empresarial, que naquele momento, essa Cristiane de hoje, ela não existia ali. Ou estava bem adormecida. Então eu dizia, vocês precisam consumir de marcas assim, porque senão as marcas vão morrer. Né? E aí a gente está dando dinheiro para marcas que não estão olhando para a gente, enquanto essa marca que está aqui gritando para existir. E é um produto bom, não é só porque tem a minha cor. É porque é um produto muito bom. É um produto acessível, é um produto que vai fazer sentido, vai fazer diferença para você. Então, tinha esse lugar assim de questionar o tempo todo, de levar para as pessoas refletirem sobre isso, né? E eu nunca fui patrocinada por ninguém, assim, né? E então essa questão com a Negra Rosa comigo, ela tem uma importância na minha existência muito intensa. E aí eu comecei para mostrar para as pessoas, eu comecei a usar os produtos e fotografar, né? Ali pandemia. E aí ela repostou algumas fotos minhas. Ah, que legal. Ai, que legal. E aí na página isso também deu alguma visibilidade. E aí as coisas foram acontecendo tudo muito rápido, né? Então, é o produto, é a foto. Vou fazer um curso de automaquiagem, porque se ela postou uma foto minha, eu preciso dar uma melhorada aqui, né? Vou aprender. Fui pro curso, não foi tão legal a experiência. Pô, eu sou da educação. Se eu entendo algo, eu posso ensinar qualquer coisa desde que eu entenda. Então, eu vou escrever. Corta para as pessoas chegando. E você chegou, e a Fernanda chegou também, nesse momento onde eu não quero mais cuidar de ninguém, eu só quero fazer maquiagem. Né? Na época, minha terapeuta dizia para mim que a maquiagem para mim era como desenho para criança, tava muito num lugar lúdico. Então, tô estressada. Fechava o quarto, fazia maquiagem. O que você vai fazer com essa mãe? Não, depois eu vou tomar banho, vou tirar uma foto, depois eu troco foto de perfil, sei lá, eu guardo. Né? Então, tô com insônia. Eu pegava a minha maquiagem. Eu vou sair, tem um casamento daqui a um mês. Deixa eu já treinar. Deixa eu ver qual é a maquiagem que eu vou usar. Vou usar assim, vou usar assado, né? Terapêutico, né? Pra mim, totalmente terapêutico, né? E aí, quando eu decido que eu não quero cuidar das pessoas, mas aí eu falei, eu queria ensinar outras pessoas. Queria dar acesso, mas eu não queria mais cuidar das pessoas. Não queria mais... porque não sei fazer pouco. E por não saber fazer pouco, naquele momento as histórias das pessoas estavam me atravessando de um jeito que não era saudável para mim, né? Porque para ajudar você precisa estar... primeiro você precisa saber o limite de até onde você pode ajudar. E eu acho que eu tinha perdido um pouco desse filtro, assim, né? Foram muitos anos fazendo a mesma coisa e a demanda de problemas quando você abre... né, possibilidade, quando você é um canal de acesso para que as pessoas te procurem para isso e profissionalmente, tá? A minha profissão
era essa. As coisas ficaram pesadas e eu precisei reconhecer naquele momento que aquele lugar aquele espaço que eu ocupava não era o espaço que eu queria ocupar mais. E isso também é muito poderoso, né? Porque não é porque tenho espaço que eu não tenho direito de dizer que eu não quero esse espaço mais. Então, foi um processo longo até eu sair. E aí, quando eu decido fazer só uma aula de automaquiagem, chega quem? Ela, a outra pessoa que também estava com uma questão pessoal. As duas estavam vivendo lutos. E aí eu falei, ok, eu entendi que não vai dar para fugir. Então sua história me fez entender que aquilo era propósito, não adiantava eu fugir, eu só precisava fazer ajustes. Precisava entender como é que ia funcionar, né? Mas ali na sala da minha casa, do meu apartamento pequenininho, onde eu recebia as pessoas que eu não conhecia, e que a gente viveu momentos ali, 4 horas de aula, poxa, aprendi a colar os cílios, mas, ó, tá vendo? Chorou e a maquiagem não derreteu, porque é assim que você faz. Pode chorar, né? A nossa conversa tá ali, emocionou, mas tá vendo como a maquiagem não derreteu? Então, entre técnica e acolhimento, ali naquele dia, o meu propósito foi desenhado. Então, você tem uma importância, a sua história tem uma importância que desenhou tudo que eu construí até aqui. Né? Porque ali eu entendi que não adianta, não vou conseguir fazer só maquiagem, porque essa Cristiane existe nesse lugar, né? E aí eu tinha a decisão de ocupar esse lugar, tomar posse desse lugar de existência ou ignorar. E eu entendi que se eu ignorasse eu ia ser só mais uma maquiadora. Ou só mais uma mulher que gosta de maquiagem, ou só. E aí esse lugar é o lugar que eu não quero ocupar. É que nunca é só a maquiagem. Nunca é só. Mas para muitas pessoas ainda é. Né? Inclusive para as clientes que eu recebo. Para muitas clientes é só, eu tô te contratando para fazer uma maquiagem. Né? Então. Será que é isso mesmo? Ou para não querer pagar o valor devido, elas querem desdenhar? Porque mesmo uma pessoa expondo o que acha que é só uma maquiagem, quando você termina o trabalho, muda a autoestima. Todo mundo fica transformado. Sim. Então, às vezes, algumas pessoas que não valorizam o trabalho das outras querem passar essa ideia, assim, sabe? Sim. Porque não é só uma maquiagem. Mas aí a gente esbarra em um lugar também bem sensível, que é a Cristiane. Eu não sei se todo maquiador escuta isso, mas a Cristiane, mulher preta periférica, escuta. Porque quantas maquiadoras como eu, com a minha estética, vocês conhecem? Percebe que não é só sobre isso. Então, escolher esse caminho eu vou te mostrar que não é só maquiagem. Se você me der uma oportunidade, né? Se você estiver aberta para isso e me dar a oportunidade não de estar pedindo, por favor, venha, né, me deixa trabalhar. Não é isso, né? Nunca foi isso. Eu faço convites para você. Né, naquele momento dos cursos, como eu ofereci para você. Mas tem esse lugar de olhar para mim e não ter uma representação do que eu entendo como esse lugar de uma maquiadora. A maquiagem ainda hoje ela é vista num lugar de luxo. E por que eu faço sempre questão de dizer sim, eu ainda sou uma mulher periférica. As minhas raízes elas estão dentro da periferia. Né? E sim, eu também sou uma maquiadora, e sim, eu também sou uma empresária, e sim, eu também sou as outras coisas. Não tem por que eu esconder que eu sou. Esse recorte de ser uma mulher periférica é muito importante para mim, porque nós não somos ainda a maioria lá de onde eu venho. Né? E o caminho ele é o inverso. Não sou eu que saio de lá e vou para outro lugar. Eu vou para outros lugares maiores e eu volto para esse lugar que eu existo. Né? Então, não é só sobre maquiagem, mas quando essa pessoa ela chega nesse lugar de, pô, é só uma maquiagem que eu quero, não quero, né? Muitas vezes o que ela tá vendo não é a maquiadora, ela tá vendo a Cristiane. E a Cristiane não representa aquilo que ela entende como o luxo que é vendido na maquiagem. Eu trabalho muito nesse lugar de diminuir a distância entre o que é vendido e o que é real. Né? Então, eu tenho uma fala, né, no meu Instagram, de que eu tô gastando meu dinheirinho para que você gaste o seu com consciência. Né? Então, qual é o meu objetivo? Eu vou sim entrar na Sephora, né? Como quando a Fenty chegou no Brasil, foi um auge, assim, sabe? Porque eu fui lá e comprei uma base. E eu não tinha base para comprar, o dinheiro para comprar a base para nós três, tá? Então, eu tinha que comprar pro meu tom, que era o que eu ia pelo menos aproveitar.
E aí eu lembro que eu comprei um kitzinho, assim, de miniatura. E quando eu postei aquilo, as pessoas... Muita gente chegou no meu Instagram por conta disso. Porque ali era uma mulher periférica que tava com uma maquiagem da Fenty. E aí eu posso ver. As pessoas não querem nem usar, eu posso ver, eu posso pegar, eu posso ver como é. Porque eu era o caminho mais próximo do que ela ia conseguir entrar. E parece bobo, mas eu tenho hoje amigas com a mesma idade que eu. Às vezes até com acessos maiores, mas que ainda se sentem bloqueadas para entrar em alguns lugares, né? Então, eu também entendi essa responsabilidade e fui usando isso na construção do meu trabalho, assim, né? Então, trazer esse acesso sempre para as pessoas, buscar essa existência nesse lugar, essa comunicação, faz muito sentido para quem eu sou e de onde eu venho, né? Então, eu estou muito longe desse lugar de vitimização ou de pequenez, não é sobre isso, assim, mas é a minha realidade. E eu vou sempre dizer que sim. Mesmo quando hoje algumas pessoas não me olham e me enxergam nesse lugar de uma mulher periférica, eu vou te dizer que é de lá que eu vim. E é para lá que eu volto, porque os meus amigos, né, a minha família, os meus afetos, muitos deles estão lá ainda, sabe? Ai, que lindo, gente. Olha. Cris, tem um momento assim que você me ensinou e que eu levo para minha vida, que é usar a maquiagem como uma barreira. Eu fico até emocionada, porque através da maquiagem eu consigo impor um limite, Sim. que é até onde a pessoa pode chegar, Sim. né? E naquele dia que eu fiz o curso com você, até então eu não usava um batom vermelho. Usava um rosa clarinho, Sim. usava às vezes um cor de boca, talvez um laranjinha, e ficava naquilo. E aí quando a gente estava escolhendo as cores, eu lembro direitinho, você falou quais cores você quer usar no seu olho. Eu falei assim, eu quero usar azul, que eu adoro, mas eu também gostaria de passar um vermelho. Sim. E aí você falou, e por que você não vai passar um vermelho? E aí eu contei a história de que eu tinha ouvido falar que uma pessoa preta que usa um batom vermelho, ela vai mais parecer um saci do que uma própria pessoa bonita. Sim. Que ela nunca vai ficar bonita. Então eu nunca tinha comprado um batom vermelho. E naquele dia, você me empoderou, você falou, você pode sim ter o olho azul e você usar o batom vermelho e você vai sim ser uma mulher empoderada. Aquele dia minha vida mudou. Hoje, quando eu vou comprar um batom, já não quero mais rosinha, eu não quero mais o laranjinha, eu quero vermelho, entendeu? Eu quero vermelho, quero passar e eu me sinto extremamente protegida. É impressionante, assim, o poder que o batom dá, a maquiagem dá na gente. E eu levo isso para as minhas clientes de consultoria de imagem. Você tá triste, você tá se sentindo mal, passe um batom e se olhe no espelho. Sim. Ali é o primeiro passo. Como isso muda, né, a vida da gente, né? Muda. E a questão do batom vermelho é uma questão para muitas mulheres, assim. Historicamente, a gente poderia falar fazer um podcast De cada nicho, né? De só, cada... só para falar da história da cor vermelha Sim. e para pessoas pretas também o que isso representava e os impactos que a gente tem até hoje. Né? Muitas de nós não usava batom vermelho, não era permitido que a gente usasse, né? As mães, as avós não deixavam porque era uma proteção ali pra gente também. Eu cresci escutando que você nunca vai usar um batom vermelho com esse tamanho de boca. Como é que você vai usar batom vermelho? E essa fala foi tão impactante na minha construção que eu fui usar batom com 30 anos de idade. Cristiane passista sempre usou. Cristiane fora da quadra, ela não usava nem gloss. Porque eu não quero que as pessoas vejam a minha boca. Não quero. Porque o comentário, ela nunca é... A gente, enquanto pessoa preta, quando a gente fala de beleza para pessoas pretas, mulheres pretas, a gente perde um recorte, na grande maioria das pessoas, muito importante, que é a parte de se sentir bonito. Né? Quando eu falo assim, eu falei isso esses dias no meu Instagram, de que eu vendo álbuns ali das formaturas, da época da escola, eu falei, caramba, a gente era bonita. A gente era muito bonita. Olha que as meninas bonitas, por que a gente se achava feia? Né? E aí eu conversei com a minha amiga, quem falou que a gente... Porque eu tinha certeza que ela era feia, certeza. Ninguém nunca chegou pra mim e falou, olha, você... Né? Mas tudo bem, eu era feia, você era feia, você também era feia, então tava tudo certo. Todo Tava mundo feio. Todas éramos todas feias. Então isso pra mim nunca gerou uma questão, né? E aí quando você vai... Né, olhar para essa questão, ninguém nunca disse que eu era feia, nem que as minhas amigas eram feias, a gente só não era
parecida com a que era mais bonita. Exatamente. Então, essa construção, ela foi naturalizada entre a gente. Tanto a naturalização como o conformismo sobre isso. Tudo bem, eu sou feia, porque você também é. Você também é, e a gente anda junto. Então, vamos ficar aqui na nossa feiura. E a gente se construiu neste lugar, né? Então, a boca era algo que eu não... Eu perdi essa fase de me achar bonita para crescer e ter o meu corpo com curvas, sendo olhado. Então, eu era feia e da feia eu passei para mulher com curvas, de ter um corpo visado, né? E aí, como é que você faz? Como é que você lida com isso? E isso, falando agora como educadora, isso ainda existe nas adolescentes. Agora, você vê uma menina de 12 anos que não consegue, 11 anos, 10 anos, que não usa mais uma legging com uma blusa curta. Exatamente. Ela precisa pôr um camisetão, porque senão ela andar na rua não é confortável e nem é seguro, Uhum. né, com os olhares. Então, a gente perde aí uma fase muito importante. E aí, a boca, ela para mim, ela sempre foi uma questão. Tanto pro bullying na época da escola, e aí quando eu fui me construindo enquanto pessoa bonita, me achando bonita, a boca, tá, o olho pode estar ok, o cabelo pode estar ok, a pele e tal, mas a boca a gente deixa aqui quietinho. Não vamos mexer com isso, não. Deixa isso aí, né? E então, como a maquiagem, ela sempre veio primeiro desse lugar de eu preciso me entender nesse lugar. Porque como é que eu vou te falar para usar um batom vermelho se nem eu consigo? Que poder eu tenho para te mostrar esse caminho, se nem eu consigo acessar? Então, eu precisei trabalhar isso em mim. Eu lembro a primeira vez que eu usei um batom vermelho. E usar qual foi o a batom sensação? não foi confortável. Eu não usei o batom. E não ser confortável não é porque eu não estava achando bonito. Eu achei bem bonito, mas eu sabia o que ia vir. E aí, quando eu decidi usar um batom vermelho e sair, porque primeiro eu usei muitas vezes em casa, para ver como é que ficava lá no meu quarto fechado, que ninguém podia nem ver, né? O dia que eu falei, hoje a boca vai sair junto comigo, eu não vou esconder a minha boca. Eu estava pronta para ouvir e para devolver o constrangimento ou para colocar limites, né? Então não era maquiagem, não era o batom, era sobre mim, era sobre os limites que eu estava conseguindo colocar, porque as pessoas elas naturalizaram falar do corpo da pessoa, da característica das pessoas, né? Então eu ouvi coisas desde de olhares sexualizados até de olhares de julgamento com menos, né? Menos, não precisava de tanto, né? E eu tava ali, o meu foco ali era me sentir pertencente e me mostrar, é isso mesmo, né? Hoje eu faço muito uso do batom vermelho toda vez que eu tenho um momento desafiador, né? E aí eu brinco assim, eu falo, não, se alguém tiver coragem de bater de frente com uma boca desse tamanho de vermelho, você é muito corajoso, você é muito corajosa, porque hoje eu tô usando um batom vermelho. Normalmente, quando eu tenho algum trabalho mais desafiador, essa é um posicionamento, o vermelho para mim é um posicionamento. Já quando eu tô com essas clientes, não é raro, a gente vai fazer uma maquiagem hoje, eu não quero batom vermelho, mas você pode passar só para eu experimentar? E aí, depois você tira, só para eu ver como é que fica, porque Nossa, ali é um ainda espaço tem. seguro. Nossa, ainda tem muito. esse tabu no Muito. vermelho. Esse lugar, né, de atendimento enquanto maquiadora é um lugar seguro. Esse é o lugar que eu criei para atender essas pessoas, né? São essas as pessoas que se conectam comigo. É um lugar de cuidado também, né? De escuta, de acolhimento, né? As mulheres, elas chegam até mim por conta da maquiagem, mas não é pela maquiagem que elas ficam. Sabe, Cris, que essa sua fala, ela me levou aos meus 30 anos, porque eu não saía maquiada, eu não ia trabalhar maquiada, eu só fazia maquiagem em casamento e formatura. Só uma festa que, de repente, se eu visse as minhas amigas se maquiando, eu fazia também. Vou na onda. E aí eu lembro que eu fui trabalhar num setor de vendas. Eu trabalhava numa indústria. Sim. E aí eu sempre fui da área de compras. E aí o pessoal resolveu deixar lado a lado compras e vendas. E era assim um ambiente aberto e vendas, todas as meninas estavam lindamente maquiadas. E no primeiro dia que eu olhei assim, nossa, eu já me achei estranha.
Uma semana depois eu estava maquiada. E aí ela falava, Didi, você não... me chamava de Didi. Didi, você não gosta de maquiar? Eu falava, não. E de fato, nunca gostei muito. Sim. Hoje não mudou muito, mas Sim. hoje eu já uso com maior frequência. E aí, na hora que você falou que nos seus 30 anos, na hora veio assim. Porque foi um marco na minha vida que eu parei para observar e comecei a me questionar: por que eu não passo um batom? Sim. Por que eu não passo uma base, sabe? Sim. Então, às vezes, a gente se coloca em alguns lugares e também a criação. Sim. Como você falou, a minha mãe falava que não podia passar batom vermelho, assim como falava outras coisas, mas era uma forma de proteção, né? Sim. De proteção. É Sim. muito interessante essa parte, porque, assim, a maquiagem realmente, ela empodera a gente. Exato. Ela cria, como ele colocou, uma barreira, tipo, eu estou aqui, seu limite já está estabelecido, sabe? E, assim, com 30 anos eu fui perceber isso. É um tempo muito considerável a construção da mulher preta, né? E é uma construção que não vem ali da... Ai, que gostoso. Ai, que legal, né? Porque hoje em dia eu acho que isso mudou um pouco, porque eu atendi uma jovenzinha no sábado e ela chegou falando que era uma boca de negrona. Ai, que Falei, linda. negrona não, que você é negrinha ainda. Negrona só com 18 anos. Esse é um cuidado que eu tenho também. Olha como é, né? Hoje eu precisei fazer um ajuste e um posicionamento, porque antes de ser maquiadora eu sou da educação, de não transformar meninas em mulheres. Porque as meninas hoje de 14 anos é a gente com 30. No sentido de percepção de ocupar espaço através da minha beleza. Exatamente. Né? Então, elas chegam hoje, eu quero cílios, com 13 anos. E eu não coloco cílios de uma criança de 13 anos. Eu não vou passar um batom vermelho numa menina de 13 anos, né? Então, até ali os 14, a gente segura. Com 15, as debutantes, a gente faz pequenos ajustes. Porque, sim, elas querem algumas coisas que são mais próximas da identidade de uma mulher de 30, mas aí a gente vai adaptando, né? Mantendo, tem essa responsabilidade de não transformar meninas em mulheres. Mas, quando a gente fala sobre mulheres pretas usando maquiagem, a gente vai por várias vertentes, assim, né? A mulher que ela chega hoje para fazer uma maquiagem, mulher preta especificamente, que ela chega hoje para mandar uma mensagem, não é nem na minha cadeira ainda. Quando ela manda uma mensagem, ela já venceu muitas barreiras, né? Porque, assim, o serviço da beleza é muito amplo. Nas periferias, elas usam cílios, unha. É um serviço que é muito consumido. Toda a comunidade, toda a periferia tem muitos salões de beleza, né? Porque as mulheres empreendem muito e cada vez mais jovens. Então, é um serviço que elas consomem. Então, só que se eu faço a minha unha dura uma semana. Né? A maquiagem eu vou fazer por um evento, eu vou chegar em casa e eu vou tomar banho e isso vai embora. Teoricamente, se eu vendo só maquiagem. Quando você disse que você se maquiava para ir nas festas, eu te pergunto, você se maquiava para quem? Para quem que você se maquiava? Para você ou para festa? Provavelmente para festa, porque primeiro que eu já achava estranho, pesado. Eu falava, nossa, meu rosto é pesado, porque eu não tinha um hábito de me maquiar. Então, todas as vezes que eu me maquiava, eu sentia um peso, sabe, um incômodo. Sim. Mas era para me pertencer ao lugar. Exato. Tá arrumada, montada, não era para mim. Sim. Não era para mim. Então, o caminho que eu faço hoje é esse, de trazer essa mulher e de olhar desde o atendimento o que significa aquela mensagem. A cliente que ela me manda uma mensagem hoje, não necessariamente ela vai fechar comigo hoje, nem para esse evento. E eu perco essa cliente ali, falando até na parte empresarial, se eu não olhar para isso. Porque se eu tratar que ela só quer uma maquiagem, eu vou responder ela, porque é o que ela tá perguntando. Ela quer saber o preço da maquiagem. Tá, o preço é esse. Né? Eu quero entender o que você quer, o que você gosta, o que você pensou para esse dia, qual é o seu evento. O que você idealizou? Me manda uma foto sua. Nossa, que linda. Nem precisa de tanta coisa assim. Não, porque eu não gosto de maquiagem muito pesada. Não precisa. Se você passar um gloss, você tá maquiada. Se você passar só uma máscara de cílios, você tá maquiada. Estar maquiada não significa você estar com todos os passos da maquiagem. Tanto que na aula de maquiagem a gente fala muito sobre isso, né? Eu vou te ensinar a técnica. Você vai desmembrar e vai usar o que faz sentido para você, né? Mas eu tenho esse compromisso de ensinar. A maquiagem que você vai pro evento. Imagina um evento que você vai. Mais complexo, mais elegante. A gente vai criar uma maquiagem para esse lugar. Porque eu quero honrar o seu dinheiro e o seu investimento nisso aqui. No seu dia a dia não significa que você vai fazer tudo isso.
Você vai fazer o que faz sentido pra você. E às vezes faz sentido você passar só um gloss. Às vezes faz sentido você passar uma pele. Faz maquiagem todos os dias. Todos os dias eu vou passar batom vermelho, sim. Todos os dias eu vou fazer contorno, sim. Né? Mas eu não ignoro qual é o processo e qual é a identidade daquela mulher. Aquela mulher ela não é igual a outra mulher. Ela é ela. Né? E aí, quando elas chegam pra pedir, elas esbarraram já nesse lugar de maquiagem, tá? Eu sei que eu vou gastar um dinheiro maior, mas porque é um serviço que ainda é mais custoso do que fazer uma unha ou fazer um cabelo que dura no quesito durabilidade, Sim, né? sim. Então ela já venceu esse lugar, ela já se convenceu de que vai valer a pena fazer. Mas aí ela esbarra em várias outras. Pô, mas que esse dinheiro faria tanta coisa. Né? Se é mãe, então... Não, isso é fútil. Porque a beleza também foi vendida pra gente como algo fútil. Porque é assim, né? Todo mundo usa. Quando chega na nossa vez, nem precisa de tanto. Não precisa, não. Né? E aí, quando ela vem pra minha cadeira, ela também já venceu mais uma demanda. Que é se permitir ser vista. Hoje eu entendo que a maquiagem para mulher negra é uma permissão, uma autorização para ser vista. A gente já sabe que a gente é bonita, com ou sem maquiagem. A gente já entendeu isso. Agora, quando eu uso um batom vermelho fora do meu quarto, eu tô permitindo, eu tô pronta para ouvir o que o outro vai falar. E às vezes o outro não vai falar coisas legais sobre mim, né? E aí eu preciso entender se eu tô pronta para me defender, para colocar limite, né? Ou simplesmente para existir sem que me importar com o que o outro vai olhar. Vai olhar mesmo, é problema do outro que tá olhando, né? Então eu falo que a maquiagem para mulher preta, ela é uma autorização para que o outro me veja. E nem todas as mulheres pretas estão neste momento de ocupar esse espaço, sabe? De ocupar esse lugar onde eu te autorizo falar da minha boca, falar do meu cabelo, falar que eu tô bonita. Que, assim como as pessoas falavam da minha boca, algumas pessoas falaram que eu tava bonita. Nossa, que lindo seu batom, que batom é esse? E lidar com esse elogio, eu também não estava acostumada. Porque eu já estava esperando que a pessoa fosse criticar. Eu não estava acostumada a ouvir o elogio, né? Então, aprender a ser elogiada, aprender só ser vista e agradecer por isso, né? Também é processo. Sim. Também é processo, E né? veio um processo longo, né? Até a gente Exato. passar a viver isso. Exato. Cris, o papo tá muito gostoso, mas eu queria saber o seu lado empresarial. Ai, Porque a gente já tá ótimo. quase chegando no final do programa. Sim. Como é que surgiu essa ideia, né? De você abrir um estúdio, Uhum. abrir também o atendimento para noivas? Sim. Como que aconteceu isso? Foi tudo muito rápido desde a última vez Muito que eu te vi, rápido. menos de um ano, né? Como é que aconteceu? Sim. A ideia, assim, do estúdio, entre ter a ideia e concluir e começar a executar, foram 3 meses, e em estar pronto, inaugurando, foram 5 meses. Uau. Se vocês me perguntarem como isso aconteceu, tinha que acontecer. Tinha, né? Tinha Já que era o acontecer. momento. Era, assim, eu acho que se eu pudesse imaginar, eu não imaginaria, eu imaginaria bem menos do que aconteceu, sabe? E eu acho que eu tô sempre pronta, tô sempre me preparando. Pronta não, mas eu tô sempre me preparando para o próximo passo. Eu tô sempre... ocupar espaços me coloca nesse lugar, né? Eu não sei o que pode acontecer, mas eu já me convenci que coisas boas acontecem, Uhum. né? A gente costuma tão fácil que as coisas difíceis acontecem, a gente costuma tão fácil com as demandas, que eu faço o caminho inverso, assim, escolho fazer o caminho inverso. Eu quero estar sempre preparada para quando coisas boas acontecerem. Um recorte rapidinho, uma cliente entrou em contato comigo uns 2 anos atrás, e ela disse, olha, nós vamos num grupo para Califórnia e a gente está pensando para um projeto levar alguém daqui e tal. Como é que tá seu visto? Como é que tá o seu passaporte? Que passaporte? Que passaporte, minha filha? Tira passaporte. Pra onde que eu vou tirar passaporte? Para o quê? Para resumir, o trabalho não rolou, o projeto não rolou. Mas eu tirei o passaporte. Aê. Porque a conversa com ela foi assim... Eu só tô te perguntando, mas como você não tem? Você é grande. Despertou. Se não for para trabalhar ou se for para... Quando a oportunidade chega, você tem que estar minimamente com o seu passaporte. Exatamente. Né? E olha só como é esse lugar que eu falo de troca, que eu aprendo tanto, né? Porque foi só um orçamento que me fez tirar um passaporte, né?
Então, esse olhar não dá para ficar pequeno. Ele tem que crescer, né? E eu tô me permitindo ocupar lugares grandiosos, porque tô me entendendo nesse lugar que eu sou, mas nós somos. De grandiosidade, de existir em lugares grandes, em lugares maiores, né? O meu maior hoje, é pequenininho para tanta gente, mas para mim é muito grande. Né? É grande para mim, é grande para o time que eu estou trazendo para estar ali. A idealização desse projeto ele vem porque eu entendi que não dava para ficar só ali. Primeiro que eu já não estava dando conta da demanda, né? De trabalho, de atendimento. E segundo que eu comecei a sentir que tá faltando alguma coisa, eu posso fazer mais, mas como? Sozinho eu não consigo. Aqui eu não consigo mais, eu preciso expandir, né? Então, me valorizar os meus sonhos, os meus projetos e acreditar neles é uma tecnologia, uma ferramenta muito importante, assim, né? Então, hoje o meu lugar no empresarial, ele não está distante desse conceito, né? De acesso, de grandiosidade, de entender que coisas boas acontecem e não acontece eu sentada no sofá esperando que a coisa boa caia no meu colo. Eu preciso gerar movimentos, né? E me permitir mesmo, assim, ser olhada nesse lugar, confiar mais em mim. Então, a Cristiane Passista que eu trouxe lá, que aquela imagem me gerava uma confiança, ela segue comigo até hoje, né? Então, só ser boa. Eu já sabia que eu era boa maquiando, não deixa a parte, tá, gente? Não deixa a parte, eu faço uma maquiagem belíssima. É só olhar a página dela. Mas eu entendi que não adiantava ser boa. Não adiantava eu ser uma boa maquiadora. Já ali no meu negócio pequeno, eu precisava entender de gestão, eu precisava entender de precificação, eu precisava entender de marketing, eu precisava saber me vender. E me vender sem me perder de quem eu era, porque é muito tentador você ser comercial, quando você tá na internet, você seguir a tendência do que tá rolando, e às vezes o que tá rolando eu tô indo na contramão, porque o que tá rolando e tá dando certo não é o que me representa. E eu não quero me perder nesse caminho. Né? E aí muitas vezes eu me vejo indo na contramão. O ir na contramão fez entender que esse era o meu diferencial. Hoje, eu tenho clientes que chegam até a minha mesa, a minha cadeira, elas não olham o que é que eu estou usando, porque isso não importa para elas. E eu tenho colaboradoras que trabalham comigo que o foco delas ainda está em ter a bancada de luxo dos sonhos. Porque você sabe como é, né, Cris? O cliente olha. Sim, o cliente ele quer, mas no meu olhar, lembra do produto da Fenty Beauty? A pessoa quer o acesso. As minhas clientes, as que chegam para mim, elas não estão validando o meu trabalho a partir do produto de luxo, né? E isso é uma construção com a minha comunidade, com o nicho que eu sigo, com as pessoas que se conectam a mim, que foi construída todos os dias, né? Quando eu estou maquiando, quando eu estou falando na internet, quando eu estou trocando com outra pessoa. Isso é a minha existência mesmo. Isso tem muito de mim enquanto pessoa. E eu fui entendendo que se eu quisesse crescer, eu ia precisar. Não dava para eu achar só que eu era boa, eu precisava ir procurar crescer de outros lugares. Precisava estudar, precisava entender, precisava. Então foi uma junção de coisas que vai te levando, né? Então o Estúdio Viva cresceu porque eu fiz uma pergunta. Escuta, eu nunca vi alguém que criou um salão do zero. Como faz? Porque eu sou essa pessoa. Né? Se eu quero comprar um carro e eu tô com R$3 na conta, não vai me impedir de entrar na loja e perguntar quanto é esse carro. Que eu não tenho agora para comprar, mas eu preciso saber para onde eu vou caminhar. Exato. O que é que eu preciso para chegar lá, né? E o Estúdio Viva, ele surgiu desse lugar, com uma pergunta. Você conhece alguém? Porque eu nunca conheci ninguém que criou do zero. Conheço pessoas que pegaram filiais, que empreenderam de um outro jeito. Não conheço ninguém que cresceu assim, do zero, que eu falo, longe da periferia, que atravessou a ponte. Hoje eu atravessei a ponte, eu tô num outro lugar, né? Eu não conheço, essas pessoas não são acessíveis para mim. Essa pergunta gerou movimentos que em 3 meses eu estava com um plano de ação, construindo e buscando contratar e com projetos e as coisas acontecendo, né? Eu falo que eu fui trocando a roda do carro com o carro andando. Mas com muita responsabilidade, muita maturidade para entender que eu podia, né? Eu precisei voltar para mim para entender se eu estava fazendo aquilo, mas é vaidade? É o quê, né?
E não, eu não tô brincando de ser empresária. Né? Eu não tô brincando de ter um estúdio, não é desse lugar. Né? Então é isso. Então, pra gente fechar, que a gente já tá chegando ao fim, a pergunta maravilhosa. Qual foi a sua maior jogada? A minha maior jogada foi entender que eu não vendo maquiagem. Eu vendo experiência, acolhimento, né? Eu oferto troca. Eu vivo com você, eu troco as nossas experiências, eu me vejo em você, né? E você se vê em mim. Essa é a minha grande jogada, assim, sabe? Eu não sou um produto, eu sou uma experiência, eu sou um momento, eu sou a validação desse momento de construção que a gente está tendo, assim, né? Então é isso que eu busco para mim e para você, porque não é só sobre ofertar, né? Tá ali para mim é uma honra. Toda pessoa que me contrata, eu honro. Eu honro porque como eu posso oferecer pouco para quem está transformando a minha vida, quem está tornando real os meus sonhos, né? Então o meu serviço ele é baseado numa relação de honra. Eu sou muito honrada por cada pessoa que confia no meu trabalho, que senta na minha cadeira e se permite ser acessada por mim. Então, essa foi a minha grande jogada, assim, né? Se eu for fazer só maquiagem, eu vou ser só mais uma. Ser só mais uma, o mundo tá cheio de só mais um. Eu quero ser essa daí. E é essa mesma. Bom, foi muito gostoso esse momento aqui com você, que papo maravilhoso, que mergulho na alma, né? Que a gente vai fazendo assim... Com essa voz dela. Não é? Não Muito falei que era boa. maravilhosa, tranquila, serena, vai falando as Bem coisas didática. assim, maravilhosa. E é assim também no curso, tá? É desse jeitinho. Então, a gente está encerrando aqui o programa, mas assim, com dor no coração, porque a gente ficaria Passou rápido, mais gente. A gente vezes. ficaria aqui muito tempo conversando. Muito mais. A gente tem vários outros assuntos, a gente até vai te trazer de volta. E eu cheguei falando que eu era tímida. Mas eu sou tímida. É que eu amo histórias, eu amo contar histórias. Sim, então, sim. muito Mas bom. foi muito gostoso. Mais um, amiga, concluído com sucesso? Sim, muito bom. Né? Muito gostoso. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Cristiane, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por você estar aqui dividindo a sua história com nós e com outras mulheres, tá? Que vão estar assistindo aqui o nosso programa. E eu tenho certeza que alguma coisa que você falou vai tocar o coração e é a inspiração que ela estava precisando. Tenho certeza. Sim, tá? eu Muito sou obrigada. porque nós somos. É sobre isso. É muito, isso. Muito obrigada. Imagina, Obrigada a você. Obrigada a você. Um beijo. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais, estamos como A Jogada Delas, Instagram, TikTok, Facebook e também no Spotify. Se você não puder assistir os vídeos, você pode ouvir os áudios, né? E você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube, que é @ajogadadelas. Se inscreva, ative o sininho, porque sempre que a gente postar um conteúdo novo, você vai ser notificado em primeira mão. Então é isso, a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Beijo, tchau!